Hoje vou ligar a uma pessoa bem conhecida de todos. Faz cinema, teatro e ainda televisão. Além disso, é uma voz ativa na defesa dos direitos das crianças. Já sabem quem é? É Mónica Gomes. A criança pode não conseguir verbalizar com palavras exatamente o que é que aconteceu, não é? Pode às vezes ser um comportamento, pode ser um desenho, pode ser de uma forma... A criança expressa-se como consegue, porque as crianças precisam mesmo de ser protegidas. Para que elas estejam também elas mais atentas a saber o que é um comportamento correto de um comportamento abusivo. Que dizem que não se devem meter, aquilo não é problema dele. Mas é problema nosso, é problema de todos nós, são as nossas crianças. E são um livro em branco, são uma esponja, não sabem, têm que ser ensinadas e têm que ser protegidas. Não têm que ser baralhadas nem expostas, têm que ser ensinadas e protegidas. Só, não têm que ter medo, têm é que ter coragem para ajudar quem efetivamente precisa e sofre. Alô? Alô? Lânia, estás boa? Bom dia! Estou bem? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, e então estás aí para onde? Estou aí para Lousada, vou fazer o meu espetáculo Solteira, Casada, Viúva, Divorciada e ando muito feliz com este espetáculo em digressão pelo país, exatamente como eu gosto, na estrada do nosso lindo Portugal, deste público maravilhoso. E vais agora a caminho de uma zona que tanto gostas, que é o teu norte. Exatamente, o meu norte. Não há público como o norte. Nós somos muito bons, Portugal é incrível, é super generoso, mas não há público como o norte, pronto, tem que se dizer, é verdade. É verdade. Alegre, espontâneo, divertido, não tem vergonha de rir, não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de falar algo, não tem vergonha de dizer que não gosta quando não gosta, graças a Deus têm gostado, por isso dizem que gostam. E são sempre muito efusivos e generosos e disponíveis. E não há como não gostar desse espetáculo. É basicamente, fala-nos um bocadinho disso, é 4 fases da vida de uma mulher, pelo menos uma delas todas nós passamos, depois das outras, pronto, solteira. Há quem passe, há quem não passe, sozinha em palco. Exato, sozinha em palco, 4 personagens, solteira, casada, viúva, divorciada, é um monólogo, é uma viagem ao mundo das mulheres, ao nosso mundo, é um hino ao ser mulher, pretende libertar, empoderar-nos e os homens são muito bem-vindos, porque juntos somos um, não é? Precisamos todos uns dos outros e muitas vezes... Eu costumo dizer, é na brincadeira, mas olha que é verdade, é formação, rapazes, é formação, têm que ir ver alguns comportamentos em espelho, sempre foi assim, não é? A raça humana funciona e o teatro começa dessa forma, não é? O ver em espelho ajuda a pensar, a refletir, a melhorar, a mudar, a procurar ajuda quando é o caso, a seguir em frente também e largar cargas quando é o caso, enfim. Eu não gosto de fazer espetáculos vazios, espetáculos que não tenham uma mensagem e que não ajudem a uma transformação, uma mudança. Eu quero que o público que vai ver o espetáculo, quando sai do espetáculo, sai diferente. Sim. Nem que seja com uma dúvida, ou com um desejo, ou com uma resolução, ou com uma vontade, ou simplesmente feliz, bem disposto, claro. Qualquer coisa, ou mais feliz, mais bem disposto, qualquer coisa, o teatro serve para isso, para transformar. Isso acaba por ser uma curiosidade que eu tenho, quando vocês, atores, atrizes, quando fazem essas personagens, principalmente em teatro, cada espetáculo é um espetáculo, também tendo em conta o público. E saem de lá Exatamente. Sempre um pouco transformados e também acaba por ajudar a refletir em alguma fase da vida que estão a passar, ou porque é inevitável serem todas as peças iguais e porque é completamente diferente o público e também o vosso estado de espírito. Isso também influencia? Eu acredito que nós estamos sempre a descobrir coisas e este espetáculo já estreou o ano passado em Lisboa, no Teatro Armando Cortês, nos 25 anos da Casa do Artista, e agora vai voltar, e eu estou muito curiosa por voltar e estar assim uma temporada maior. Eu estive no Porto, no Sá da Bandeira, mas foram só 4 datas, agora com mais sessões e mais datas, estou muito curiosa para ver as diferenças em mim, porque eu senti
Sim, cada espetáculo é diferente e há coisas que nós vamos descobrindo e depois voltar exatamente àquele espaço, não é, onde o nosso corpo tem mais memória, e ver essas mudanças vai ser muito enriquecedor, porque conforme nós vamos fazendo, é o que tu dizes, todos os espetáculos são diferentes, conforme vamos fazendo, vamos descobrindo coisas, nós, o público, e nós com o público. Por isso é que o teatro, aconteça o que acontecer, venha a tecnologia que vier, venham as atrizes de inteligência artificial que venham, nada substitui, nada mata o teatro. É impossível, sim. Teatro é a vida e será sempre. Exatamente. E eu tive a ver, e tu desde sempre fizeste teatro, e é precisamente aí, tu fazes muitas coisas, és apresentadora, fazes televisão, novelas, cinema, mas o teatro de facto foi aquilo que tu começaste logo desde muito pequenina a fazer, e foi aí que tu viste que era esse o caminho que querias seguir. Exatamente, teatro é a minha casa. Exato. E é inevitável fazer a ligação à Melania pequenina, quando descobriu que queria ter outras personagens dentro dela, não é? Porque é isso, no fundo, ser atriz, é nós conseguirmos ter várias vidas numa só. E neste momento tu defendes uma bandeira que todos nós temos que defender, adultos, que é precisamente a proteção das crianças. Isso por algo terrível que aconteceu, e Exatamente. Eu queria saber se há alguma correlação, ou se já pensaste nisso, se havia alguma correlação entre o facto de tu quereres ser atriz tão cedo e ir fazer teatro a essa situação que te aconteceu. Olha, não sei. Sinceramente, eu acho que quando eu era criança, quando eu comecei a perceber que eu gostava dessa atenção, que eu gostava de ter essa voz era ouvida, era uma voz que era ouvida, validada, e tive boas pessoas no meu caminho que me foram dando essa atenção, esse valor, e me foram ajudando. Depois, rapidamente, seguiu-se a alegria de ser de facto essas personagens todas, e só mais tarde, e agora falando, pronto, sim, provavelmente foi, não é que na altura não me tivessem ouvido, que depois eu percebi que sim, eu percebi que me ouviram e que acreditaram, era a esperança que eu fosse esquecer, e isto nunca se esquece, não é? Por isso é que os prazos deste tipo de crimes nunca podem prescrever, porque às vezes é preciso 20 anos para uma pessoa conseguir se lembrar, que foi o meu caso, e efetivamente ir atrás do que é que tinha acontecido. Mas sim, mas se calhar essa atenção, e por isso é que é tão importante darmos voz à criança, e empoderá-la e respeitá-la, e o facto de eu ter sido concretizada, né, de eu ser uma atriz realizada, ter seguido os meus sonhos e as coisas terem corrido bem, eu ter sempre lutado e nunca desistido, a dada altura na minha vida senti que estava na hora de falar disso, e por isso é que tu sabes, e por isso é que me fizeste esta pergunta, e por isso é que sim, eu luto com todas as minhas forças agora, utilizando a minha voz na proteção da infância. Mas de facto, quando esse episódio aconteceu, eu fui ouvida, só que na data, à altura, com a minha família, porque eu fui criada com a minha mãe e com as minhas tias, e as minhas tias eram bastante idosas, né? Para teres uma noção, a minha tia vai fazer 100 anos e a outra já faleceu, nem sei quantos é que teria se fosse viva, mas na altura, e acredito que ainda hoje, e por isso também foi uma das motivações para falar, na altura as pessoas tinham esperança que a criança esquecesse. Ela é muito nova, é muito pequena, vai esquecer. Até pode esquecer, que foi o meu caso, mas não é um esquecer, é um reprimir. Sim, isso nunca se esquece. Uma criança nunca esquece o que lhe acontece. Pode tentar esquecer, digamos assim, mas fica sempre lá. Mais tarde ou mais cedo, em algum momento, isso está sempre a aparecer. Claro, Flash, nem todas aparecem as crianças conseguem. Flash das situações. Eu acredito que isso
o esquecer acaba por ser muito cómodo as pessoas acreditarem que, ok, aquilo passou, já passou, os anos vão passando, é bem realizado, está tudo ok, e esquece. Mas a verdade é que uma coisa dessas não dá para esquecer, porque molda a vida de uma pessoa por completo. Exatamente. E há pessoas que conseguem ultrapassar e outras não. E é importante se falar disso e também se falar dos sinais e da importância que a voz da criança tem que ter, que muitas vezes também não tem. Muitas vezes as crianças dizem que não querem estar com determinada pessoa e por ser algum adulto de referência diminui-se um bocadinho isso. Um bocadinho. Toda a sociedade está feita para não ter a criança no centro. A criança não é valorizada do ponto de vista da criança. A criança não está no centro, nem sequer nas nossas leis, porque tu tens uma data de casos que efetivamente vão para a frente, os crimes sexuais são provados e as crianças continuam a ser obrigadas a ter contacto com os agressores, com os abusadores, só porque são progenitores. Sim. Eu digo progenitores entre aspas porque efetivamente são progenitores, mas nem título de progenitores mereciam um monstro que faz uma coisa dessas. Portanto, nada, tudo aqui está ao contrário. Todas as leis, a forma de educar, a forma de pensar da sociedade não pensa na criança, pensa sempre no adulto. A criança é que tem que se moldar ao adulto, a criança é que... Está tudo errado. E como tu dizias e bem, estas coisas não se esquecem. A criança que tem a capacidade de verbalizar uma coisa destas tem que ser bem acompanhada, tem que ser bem acolhida. As pessoas, os cuidadores ou a pessoa a quem a criança, porque às vezes são os próprios cuidadores, os abusadores, a quem a criança escolhe para pedir ajuda, tem que saber o que fazer, tem que saber encaminhar, tem que denunciar. E isto tem que ser, se não existir diretrizes universais, que venham de cima, que venham do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, que venham de cima e que seja universal para toda a gente, as pessoas vão continuar sozinhas a tentar fazer o seu caminho. As escolas a pedir, e as associações de pais a pedirem para irem às escolas, seja a Polícia Judiciária, seja o Instituto de Apoio à Criança, seja há uma data, graças a Deus, de organizações que vão às escolas e que dão essa formação às crianças, aos professores, aos auxiliares, a toda a gente, porque lá está, a criança pode não conseguir verbalizar com palavras exatamente o que é que aconteceu, não é? Pode às vezes ser um comportamento, pode ser um desenho, pode ser de uma forma... A criança expressa-se como consegue, mas se os próprios adultos tiverem essa noção, ou até mesmo ver comportamentos dos seus pares, porque eles, como uma pessoa que tenha um bocadinho de consciência, um bocadinho de formação, percebe o que é que está errado com este professor, com este meu colega, ou com aquele auxiliar, e o grupo da... Nós temos que nos informar. E há outra questão que eu acho que é importante. Cima, essas diretrizes claras, individualmente nós temos que fazer temos que validar a criança. O corpo da criança é da criança. Sim. Se ela não quer dar um abraço, não quer dar um beijinho, se não quer estar com aquela pessoa, não quer e não pode ser forçada. E temos que perceber, não quer porquê. Ou aquele adulto que tem adora uma determinada criança, quer brincar muito com aquela criança e dar-lhe muitos presentes e quer estar sozinho com aquela... Não é cá sozinho com a criança, não está. E Melania, há outra coisa que eu acho que é, quando a criança tem a coragem de dizer, já passou por muitas questões. E há uma questão que muitas vezes colocam que é, porque é que ela não disse mais cedo? E é importante perceber que as crianças acreditam nos adultos. E tal como vão para a escola para aprender a ler, a escrever, então muitas vezes aqueles comportamentos daquele são adulto, ameaçadas. Elas nem sequer sabem que aquilo é errado. Até que há um clique, também há isso. Que há um clique em que elas percebem que o que aquele adulto está a fazer não é correto. Não é certo. E depois vem a vergonha que por ter deixado... E acreditam nas ameaças, porque é assim, estamos a falar de pessoas que são sempre muito próximas da criança. Sim. São sempre pessoas muito respeitadas pela família, se não forem mesmo da própria família. São sempre pessoas acima de qualquer dúvida, qualquer suspeita. E são manipuladores, são sedutores, seduzem a família ou as pessoas próximas e depois manipulam a criança no sentido de se tu contares, ninguém vai acreditar em ti. Se for uma criança ainda por cima que sofre castigos em casa, vai dizer
vão-te castigar ou vão-te bater, e se uma criança que já leva tareias Sim. e que já leva castigos, isso ainda bate certo, ok, se eu contar é isto que vai acontecer. Por isso é que a educação sexual nas escolas é tão importante, a educação sexual adaptada à idade, atenção. E lá está, e se a própria escola não tiver, pode requisitar, e somos nós, enquanto sociedade, que temos que estar atentos aos sinais e temos que validar todos os dias. Por exemplo, olha, um exemplo muito simples, eu sou atriz, certo? Há muitas mães, muitos pais, muitos familiares que querem que as crianças, querem que eu pegue nas crianças ao colo e que tire fotografias. E eu digo sempre, eu pergunto se a criança quer, Claro. e eu reforço. E noto que muitas das vezes as crianças ficam a olhar para mim como, eu nunca ouvi isto. Sim, porque Tu queres que eu te pegue ao colo, tu queres um beijinho, tu queres uma fotografia comigo. A criança nunca foi questionada, nunca lhe perguntaram, isso deixa-me isso é muito preocupante, porque repara, é quase que a criança não tem voz e depois a sociedade que ouve estas Exato. histórias fica muito indignada, fica tudo muito indignado, mas depois fazem questões do tipo, mas porquê é que ela não denunciou, porquê é que ela nunca falou? Porque, na verdade, se calhar se ela o tivesse dito, talvez ninguém teria acreditado, Ninguém ia acreditar. ou era Sim, invenções, sim. ou é mais uma história. E os próprios depoimentos, os interrogatórios, todo o processo tem que também ser revisto, porque infelizmente há muitas pessoas que deveriam ter formação e não têm, e que estão à frente dessas recolhas e são burgueses completamente. Sim. E traumatizam, às vezes o próprio processo é mais traumatizante do que aconteceu, e não pode. Se nós queremos efetivamente que haja uma denúncia, e isto leva-me a outra questão, será que queremos que haja uma denúncia? É que está tudo tão a dificultar. Sim. Os juízes é apenas suspensas. As técnicas não escrevem nos relatórios que as crianças não querem fazer a visita, que as crianças fazem xixi pelas pernas abaixo quando são obrigadas a fazer a visita. As técnicas acham sempre que as mães é que estão a manipular os discursos no caso dos divórcios. Os juízes não dão a guarda às mães porque as mães não têm trabalho. Claro, tiveram que deixar o trabalho para ficar em casa a tomar conta das filhas com medo que lhes acontecesse alguma coisa. Enfim, há uma data de coisas que dificultam. Porque eles, efetivamente, eu acredito que será que é isto? Eu até me custa acreditar, mas será que é o sistema que não quer que os números revelem a realidade? Será que é isto? Porque uma em cada criança abusada sexualmente, que são os dados que nós temos, é uma em cada adulto. Estamos a falar uma em cada 5 crianças. É uma em cada adulto. E estas crianças vão crescer, vão para o mercado de trabalho, vão ser os nossos amigos, vão ser os nossos professores, vão ser os nossos patrões, vão ser as pessoas que efetivamente trabalham. E o que é assustador é que E os traumas estão lá. um predador desses não abusa só de uma criança, abusa de várias. E eu lembro-me de ver o depoimento da Joana, que foi muito corajosa e denunciou, e disse que ele tinha sido acusado à volta de 700 crimes, ou seja, 700 crimes. É algo assustador e aterrorizador. Então, uma pessoa, a quantidade de crianças que ao longo da sua vida maltratou e nunca houve nada. E atenção, hoje em dia vivemos numa era em que, primeiro, o pedófilo já não é aquele velhinho, gordinho, careca. Não. Hoje em dia o pedófilo pode ter 20 e poucos anos, pode ser um adolescente. Verdade. Ok? Porquê? São expostos a pornografia demasiado cedo. Porquê? São entregues às telas, aos TikToks, aos ecrãs, desculpa, telas é brasileiro. Sim, aos ecrãs, às músicas sexualizadas, às maquiagens, roupa, tudo, conteúdos às danças erotizadas, tudo. Demasiado. Ou então, com a clássica pergunta típica portuguesa, que me irrita portuguesa e se calhar não só, que é: já namoras? Sim. A crianças com 3 anos. Livros infantis a promoverem a erotização para crianças. Portanto, nós temos que estar com 1000 olhos às pessoas à nossa volta, à forma como dizem, para corrigir, aos conteúdos que damos aos nossos filhos, aos desenhos animados, aos filmes, às músicas, às escolas, as músicas que passam nas escolas, que é assustador. Porquê? Porque os monitores são adolescentes e ouvem aquelas músicas e não têm noção que a criança não é um adolescente, não vai ouvir aquilo. Então, o trabalho tem que ser feito de base, não é? Para depois nós chegarmos ao que está a acontecer. O agressor
Pode ser qualquer pessoa. Pode. Ter qualquer idade, pode estar em qualquer lado, não vai abusar só daquela criança. E efetivamente e infelizmente, com a era digital que vivemos, infelizmente isso ainda está... O crime, o abuso, além de ser efetivo, pode ser perpetuado com gravações e com venda desse material em plataformas que são obrigadas por lei a denunciar e retirar e não o fazem. Pois, e a questão é porque é que não fazem? Se está tudo legislado, uma coisa é não haver legislação e não estar, uma coisa é se está legislado, porque é que não é feito? Existe na Europa e eu efetivamente estive na recolha de assinaturas para ser à Comissão Europeia para que essas leis que estavam quase a prescrever não prescrevessem. Claro que o nosso objetivo era que elas fossem efetivadas e que ficassem permanentemente assim. Não se ficou, ganhou-se um prazo. Em breve vamos estar a voltar a recolher assinaturas para voltar a ir à Comissão Europeia, porque isto é a porcaria da proteção de dados. Essas empresas ganham milhões e são ajudantes, são cúmplices destes criminosos todos. Mas eu acho que a única forma... E a Polícia Judiciária está sempre a falar disto. Qual era? Nós damos os nossos dados porque tudo tem meia. Aquelas porcarias estamos sempre a aceitar. Sim. Para ver isto e para ver aquilo. Não valeria muito mais baixarem isso no sentido de proteger milhões e milhões de crianças no mundo inteiro que são vítimas disto, vítimas de tráfico sexual, vítimas de exploração, vítimas de abusos infantis que depois são vendidos e reproduzidos pelo mundo inteiro. É vergonhoso, numa era digital como esta, as tecnologias não apreenderem imediatamente esse material, não detectarem a fonte e não denunciarem. Sim, a questão é que há público para isso é assustador. Estamos numa era da sociedade em que há público e há pessoas a ganharem muito dinheiro com isso e pessoas com poder que decidem, decisores e acho que passa pela sociedade por todos nós fazermos a nossa parte e principalmente as escolas. O perfil do pedófilo, o perfil do abusador é precisamente alguém que está acima de qualquer suspeita. Sim. Eles escolhem efetivamente profissões de muito prestígio, Sim. de muito poder e portanto estão em todo lado. Estão na política, estão nos tribunais, estão na medicina, estão na educação, estão nas empresas, estão em todo lado. Sim. Estão em todo lado. Isso é mesmo, olha para mim, olha para ti, achas que alguém vai acreditar? É um bocado isso. É mesmo, e poucas crianças acreditem que sim, vão acreditar. Acho que é importante pararmos de estar distraídos e indignados com coisas que não podemos mudar e com coisas que nem sequer nos devíamos estar a meter e tentar fazer alguma coisa que efetivamente podemos mudar. Por exemplo, este caso deste professor em Famalicão. Sim, eu vi o caso. Que foi, por amor de Deus... Foi condenado e agora voltaram a colocá-lo. Exatamente. Não é que esteja ainda a exercer, mas pode, porque foi colocado. Mas para. É ridículo. E eu gostava que as pessoas fossem todas para a rua quando se trata da proteção da criança, mas uma vez mais a criança não está, ou pelo menos as nossas, Sim. Não sei, não faço ideia, mas as crianças não estão no foco nem na preocupação da sociedade, porque a quantidade de crimes assim, de pais que abusam dos filhos e depois continuam, o tribunal obriga as crianças a esses agressores a estarem com as crianças. Sim. Eu não vejo indignação na sociedade portuguesa, não vejo as pessoas a irem para a rua e indignarem-se com esses casos. Porque dizem que não se devem meter, que aquilo não é problema deles. Eu muitas vezes eu não vou meter, mas é problema nosso, é problema de todos nós, é as nossas crianças. Acontece em território nacional e acontece em território nacional. Preocupa-se com tanta coisa que acontece lá fora e não se preocupam com sim, é o nosso problema, sim, as nossas crianças são o nosso problema porque são os adultos que vão ser futuros adultos e muitas vezes há comportamentos que geram comportamentos idênticos. É uma hipocrisia. Né? E nós temos que saber proteger e saber denunciar. E aquilo que falaste, e bem, era importante as escolas levarem os especialistas a falar
de educação sexual dirigida às crianças, com linguagem apropriada, obviamente, para que elas estejam também elas mais atentas a saber o que é um comportamento correto de um comportamento abusivo. Porque muitas vezes eu tenho muito nisso, porque às vezes falam disso, que é porque é que a criança não diz, porque é que a criança não sai, porque é que a criança não foge, porque para a criança aquele comportamento se calhar é o correto até que ninguém lhe diga que aquilo está errado. Meter a mão na perna, meter a mão, tocar no tanta coisa, tocar. Tanta coisa. E quando são criados em ambientes desde pequenos, que infelizmente também acontece, e famílias que alimentam o segredo, é o segredo da família, a criança até começar a ver as outras famílias e a ter noção do que é normal, não sabe sequer que aquilo é errado. Olha o trauma dessa criança. Sim. E é nojento. É nojento, é isso. Acaba por ser quase que um tabu, ali uma coisa que toda a gente sabe que existe e que não se pode dizer porque é vergonhoso, toda a gente sabe que é vergonhoso, mas acabam por se calar todos. E isto acaba por ser um bocadinho a fotografia da nossa sociedade. Toda a gente sabe que existe, cada vez há mais casos e, como disseste, os predadores cada vez são mais novos, em mais áreas. Atenção, e irmãos, atenção, há muitos irmãos, há muitos primos, sim. Há muitos amigos, é sempre no seio, quando se diz que é muito próximo, é efetivamente mesmo muito próximo. E é no seio seguro, que supostamente é um seio seguro para a criança, que é a casa. Exatamente. E quantos abusos não acontecem de noite? Sim. E quantos abusos não acontecem em festas de pijama nas casas dos amigos? E agora são dados à Polícia Judiciária, com ajuda de droga. Sim, isso também agora é esperança outra que a criança está a dormir. Sim. E não vai ter muito bem, não vai ter certeza se aconteceu ou não. Pode ter sido, pode achar que é tipo uma alucinação, um pesadelo ou algo que aconteceu. Acampamentos, colónias de férias, aulas de natação, idas, coisas que ninguém, debaixo d'água, boleias no carro, atrás, muitas das vezes, festas de aniversário, acontece muitas das vezes até de baixo, à frente, com outras pessoas a acontecer, porque as pessoas têm muita noção que e é preciso dizer, o abuso sexual não é só a violação. Sim. E a penetração. Não é muito mais que o abuso sexual. O abuso sexual engloba muita coisa. Muita coisa. E é traumatizante, sim. E é traumatizante, sim, com vários graus. E quando mete meninos, crianças com perturbações mentais, aí, porque sabem. Exatamente, uma criança que nunca vão conseguir, que a criança nunca vai dizer nada. Nunca vai dizer. E são alvos muito fáceis. E isso também é preciso falar disso. Nessas escolas, para os pais, para estarem atentos, para quem trabalha com as crianças, para quem está com elas diariamente, estarem atentas, porque são crianças, se as crianças sem qualquer... E muitas delas ainda não falam, atenção, mesmo, já nem estou a falar das que têm problemas e que não conseguem, mesmo, há muitos abusos. Por isso é que lá está, nas trocas de fraldas, as auxiliares, as educadoras têm que estar muito atentas aos desenhos, aos comportamentos e efetivamente ao corpo da criança. E os próprios vizinhos, crianças que choram muito e que aquele choro não é normal e que perturba e que ficam o que é que eu faço? Denuncia. Para quem? Para a Polícia Judiciária. Sim. Denuncia. Ou mesmo a fugirem de casa, a saírem de casa. Tem que estar atento. E as escolas não podem entrar no erro também, que há muitas escolas que fazem isso, que é inquéritos internos. Não há inquéritos internos. O que a lei diz é que temos que denunciar todos. Há uma suspeita na sala, por exemplo, de um filho nosso ou qualquer... Os pais denunciam. É idêntico à violência doméstica. É um crime público. E a escola... Exatamente, a escola tem que denunciar. E se a escola não denuncia os pais. Sim. Bora! Tem que ser investigado. E estas escolas, se soubessem, toda a gente se soubesse, onde se fala, onde se atua, onde se fala sobre este tema, onde se dá ferramentas, onde as coisas são conversadas e ensinadas, eles têm mais receio de atuar. Eles ficam expostos, porque ficam... Sim, ou então que até que se mostrasse a fotografia deles, fosse pública a fotografia.
Isso também era um Não ótimo é? passo. Eu não percebo porque é que Sim. nós... O registro criminal, só 5 anos. Ao fim de 5 anos podem voltar a exercer. E onde é que eles exercem? Com crianças. Está mal. Uma pessoa que comete um crime destes nunca mais podia estar em contacto com criança nenhuma. Mas é que nunca mais. Não é ao fim de 5 anos que o registro criminal fica livre. Sim. É nunca Isso mais. não se explica. E as caras deles têm que ser vistas, sim. E saber onde é que moram, sim. Sim, Porque não? tem que ser público. A vergonha tem que mudar de lado. Não são as crianças que têm que ficar expostas. Mas é que São o que acontece eles. é que as crianças, a vítima é que fica exposta, a cara em todo lado, a dar a cara, e eles, ninguém E agora sabe quem pensa são, comigo, eles ninguém sabe quem porquê? são. Mas, e porquê? Pois, Porquê que será que isto é assim? porque talvez quem faça A quem as é que leis, se interessa? calhar, nunca pensou nessa perspectiva. Já é tempo de mudar. Já é tempo de mudar. Somos tantos e podíamos ser mais se as pessoas não estivessem distraídas com coisas que não Sim, podem que não fazer podem nada. mudar. Nós, e isto que acontece no mundo lá fora, em contexto internacional, é aterrorizador, mas a verdade é que há tanto para mudar cá dentro. Há Muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. E Muito. se nós não conseguimos cá dentro, imagina lá fora, né? Que é fora da nossa Mas nossa sabes rede. porquê? Quando as coisas são políticas, quando há um partido, quando há interesses políticos, acontece isso. Mas qual é o interesse político das crianças? Depois não há. Percebes? Não há, mas o que se Isto tem que ser esquecem uma é que coisa essas de verdade, crianças vão tem que ser- crescer. Essas crianças vão Tem que ser uma coisa crescer. de coração. Sim. Tem que ser uma vontade verdadeira, tem que ser de coração, porque as crianças precisam mesmo de ser protegidas. Ponto! Não há cá interesses políticos, não há cá nada. Eu não quero saber disso. Sim. Eu quero que as pessoas tenham consciência de que estes crimes acontecem cá e nós podemos atuar aqui. E temos força, sim. E podíamos todos ir para a rua fazer barulho. Estas petições em que eu estive envolvida, seja da violação ser crime público, seja destas das leis não prescreverem e serem obrigadas as tecnologias a denunciar e a retirar o material, sejam outras petições quaisquer que eu me associo sempre com o Instituto de Apoio à Criança, Sim. por trás, e com entidades como a Just Initiative, enfim, demoram que tempos para conseguirmos reunir as assinaturas, quando se calhar outras petições, só porque têm um ataque político por trás ou uma intenção política por trás, é assim, Sim. é num instante. Isto mostra que a nossa sociedade anda um bocadinho distraída do que é fundamental. Sim, não está para aí virada, não é? Não dá, não é popular, digamos assim. Mas pode acontecer que uma criança bem perto esteja a sofrer disso, ou quem sabe familiar. Eu desde que falei na alta definição, o feedback que eu tenho tido é gigante. Para já, a quantidade de crianças que eu sei que consegui salvar com esse depoimento, porque os adultos acreditaram nas crianças, porque as crianças falaram, porque houve ali um clique. Eu já há muito tempo que eu não revejo, mas eu sei que a capacidade de síntese, a edição foi incrível, e passou muita coisa, passou muita informação e de uma forma muito clara, que chegou efetivamente a estas pessoas todas, que eu fico muito feliz por ter ajudado. Mas a quantidade de casos que ainda me caem todos os dias no Instagram, de mães desesperadas com processos em tribunal, com interrogatórios que não lembram ao diabo, com procedimentos médicos que, valha-me Deus, no sentido de pedopsiquiatras a fazerem as avaliações e a darem às técnicas, as avaliações das técnicas. Eu fico aterrorizada. Mas a questão é preciso isso para uma criança ter a coragem de dizer, é aterrorizador. Depois de todo o processo que sofreu, dizer, acreditarem nela e depois ainda duvidarem dela, fazer esses exames todos para comprovar que o que ela está a dizer é verdade. Isto tem muita coisa a mudar. Eles têm que ter formação
saber o que perguntar. A criança não pode estar a relatar vezes e vezes sem conta o que é que aconteceu. As reações físicas da criança, os gritos, o choro, o eu não quero, tem que estar lá. Os juízes têm que efetivar, as penas têm que mudar, tudo tem que mudar, porque senão o Estado é conivente com isto. Sim. E perpetua o sofrimento da criança com exposição a mais abusos. Não pode ser. E Não pode mais, ser. e a força aos abusadores, porque os abusadores com isto vão ganhando força, porque sabem que ficam Claro, nada impunes. lhes acontece. Claro, nada lhes acontece. A criança é torturada, é quase que ali colocada à frente de toda a gente. É uma infância morta. É uma infância morta. Exatamente. Porque- Matou aquela criança. Porque nem todas as pessoas conseguem recuperar. Então. Há muitas pessoas que reprimem e vivem uma vida toda em negação. Será que isto aconteceu? Será que isto não aconteceu? E não têm... e é natural. Não têm acompanhamento, não têm ajuda. Isso fica lá de uma E porque forma há uma muito, explicação muito- para isso, que é quando uma criança não tenta esquecer o que aconteceu, tenta fazer aquilo como se fosse um sonho, e depois acaba, até o nosso próprio cérebro acaba por nos ajudar nisso e cria quase como que anamnese, não é? Ali uma amnésia seletiva e que a pessoa depois não sabe bem se foi aquilo que aconteceu, se não foi, de que forma que foi, à medida que a pessoa vai crescendo, mas está lá. E aconteceu mesmo. E isso, Exatamente. aquela pessoa que fez isso, E por isso é que os prazos não podem prescrever. podem porque prescrever. há pessoas Este que demoram crime- anos até... é um processo a tomar consciência da gravidade e de quantas pessoas é que aquela pessoa pode ter feito mal. É um processo demorado e não pode prescrever, porque se prescreve passado 5 anos, ou agora acho que aumentou para pouco mais, acho que é 7. Eu demorei quase 20 anos. É 20. Eu demorei quase 20. Eu demorei quase 20 Sim, anos. não, até- mas o crime prescreve até- muito rapidamente. Demora muito Sim, tempo sim. a pessoa ter coragem de dizer, porque é toda envolvente. E a nossa lei tem que mudar e temos que dar mais ouvidos às crianças mesmo. Temos que estar mais atentos e estar do lado da criança e não do agressor. Porque o que me parece Exatamente. é que ainda estamos muito do lado do agressor, de expor a criança. E não alimentar estes movimentozinhos de sexualizar e erotizar as crianças, não permitir isso, seja com músicas, danças, roupa, brinquedos. E a pergunta clássica, já namoras? Porque é pôr a criança exposta a um mundo que não é delas, um universo que não é delas. O namoro não é um universo da criança, o namoro é um universo do adolescente e do adulto. O namoro depois acaba por o que é amizade e o que é... A amizade é amizade, Porque o acaba namorar por é confundir namorar. a criança, porque é tudo muito confuso, as Exatamente. emoções para uma criança. Exatamente. Então, Exato, se o adulto está a exato. perguntar, então é Exato. suposto se calhar eu namorar. Exatamente, Ah, exatamente. Portanto, aquilo que me aconteceu faz parte. Sim, então é suposto isto acontecer. E é isso. E Temos não é. que lutar contra esta situação, e se nós todos juntos conseguirmos dar mais voz, talvez, se mudarmos um bocadinho, já valeu a pena. Ou se alguém que ouvir conseguir ter coragem de pedir ajuda, de denunciar ou ver uma criança que esteja a sofrer por isso, já valeu. Só mesmo uma mudança de uma pessoa. E ter um bocadinho a consciência que é nosso dever proteger os nossos, já nem digo, pronto, quem é pai, é nossa obrigação proteger os nossos filhos, por isso não expô-los nas redes sociais, não trocar fraldas à frente de toda a gente, não Sim. ter as crianças nuas na praia, ensinar a respeitarem, respeitando, não é? Não batendo, não castigando, protegendo a criança, porque assim, de que é que adianta estás a ensinar as partes íntimas a proteger e depois vais pôr a criança toda nua Pois. na praia, sujeita a uma data de fotografias e recolhas, que é o que Sim. acontece efetivamente. Portanto, tem que tudo a ver, as crianças aprendem com o exemplo e com a coerência. Portanto, um pai não pode... como é que um pai que ouve funk ordinário em casa tem autoridade para dizer não quero que ouças isso na escola? Não faz sentido. Não faz Ou sentido. mesmo O problema não é espetáculos o da funk, escola o com problema essas é o músicas, estilo. também já assisti.
Também não pode Pois. ser, também não pode ser. Tem que haver coerência. Tem que haver coerência. Também não se pode dizer à criança que não é do universo dela namorar e depois pôr-lhe filmes com princesas a casarem-se. Sim. Ok, a princesa é adulta, mas há sempre um bichinho. Não, em defesa, Ai, é um bichinho. em Opa, defesa tá bem. precisa do seu cavaleiro para salvar, etc. Pronto. Qual é a É mensagem? a mensagem. Mas agora há umas que são. Agora não, agora há umas que são muito empoderadas e têm muita força e são guerreiras. Vai lá ver. Há lá sempre Vai qualquer lá ver coisa. se não há um bichinho. Sim. Se não há um bichinho qualquer que vai casar e que está Sim. apaixonado. Há sempre. Sempre. A erotização da criança, sempre. São raros os desenhos animados que nós podemos mostrar tranquilamente aos nossos filhos. Então ir ao cinema sem ver? Nunca na vida. Nunca na vida. E livros, é por todo o lado, bombardeado. E é esta normalização que é perigosa. É esta normalização que é perigosa. E eu pergunto mais uma vez, será inocente? Pois, se calhar não. Se calhar isso vende muito. É isso que vende. Se fizer, se calhar, um filme sem essa parte, se calhar ninguém vai ver. Percebes? É que se for claramente só os adultos que estás a ver no filme e os adultos, ok, a criança também vê o pai e a mãe que são casados e podem dar um beijinho na boca à frente dos filhos, são adultos e é um beijinho na boca, porque isso também entra na categoria dos abusos. Quantas e quantas crianças não Sim. veem coisas no quarto com os pais que não deveriam? Pois. É abuso. Isso também já é outro campo. Bom, exatamente. Mas é aquela coisa. Ou então, tipo. Então, o que me deixa mesmo doente é, imagina, é um animal grande que gosta de um animal pequenino. Ah, A sim. criança vai sempre associar o animal grande ao adulto E o pequenino a à ela. criança, sim. Sempre. Sim. E há montes de Muito. desenhos animados assim. Era como a Bela e o Monstro. Ah pá, sei lá, é terrível. É, Mas compete-nos a nós dar voz e principalmente claro. a pessoas como Estarmos tu, atentos. com a voz tão ativa, nós conseguirmos chegar a mais pessoas e ir denunciando, ir falando e ter canais abertos para que as pessoas possam efetivamente falar e pedir ajuda. E ir para a rua e fazer das crianças a nossa bandeira. As crianças são a nossa Essa era prioridade uma boa sempre. bandeira. Seja em casa, seja na escola, em todo lado. Acho que tem que se mesmo proteger as nossas crianças, que é o nosso bem maior. Mesmo. É o nosso futuro. Enquanto as pessoas não meterem na cabeça que é o nosso futuro, não se vão mexer, não vai acontecer nada. Mas são efetivamente o nosso futuro. E são um livro em branco, são uma esponja, não sabem, têm que ser ensinadas e têm que ser protegidas. Não têm que ser baralhadas nem expostas, têm que ser ensinadas e protegidas. Só. É só isso. Parece tão simples e é tão complicado. É Fogo. sempre o mais simples que é difícil complicado. entrar na cabeça. Bastava os adultos quererem. Era só isso. Só isso. Bastava. Mas pronto. Olha, Mani, muito obrigada pelo teu tempo. E... Nada. Conta sempre E comigo. olha, é sempre um gosto. E Obrigada. faz boa viagem. Até à Lazada. E parabéns também a ti para este projeto, espero que seja um sucesso, espero que dê voz também a muitas pessoas e que seja muito visto, muito partilhado. É isso que eu quero. Lá está, à semelhança deste meu espetáculo, que fique qualquer coisa que nós dissemos aqui, que dê força às pessoas para elas mudarem, estarem atentas ou procurarem ajuda no caso de terem sido vítimas, ou de denunciarem, também sendo vítimas ou não, só com uma simples suspeita, porque as pessoas às vezes têm medo, mas nada lhes acontece, ok? Não têm que ter medo, têm é que ter coragem para ajudar quem efetivamente precisa e sofre Verdade. a vida inteira às vezes. Por isso, fico muito feliz por ter ajudado mais um É bocadinho, isso. continuamos juntas, continuamos a seguir. E sim, bora lá, todos para Bora a rua, lá, mudar todos para a o que mudança. tem que ser mudado. Obrigada, Melania. Olha, um beijinho enorme. Obrigada eu. Um beijinho. Tchau, beijinho. Até já. Até já.